Glória a Deus. Estamos dando início a mais uma live aqui em nossa casa, no nosso lar. Cumprimentando a todos com a paz do Senhor. E o ouvinte, com uma boa noite. Uma boa noite de salvação. Que Deus abençoe, a sua vida, o seu lar. Então você que já está entrando, que já entrou, que talvez já estava esperando, a gente entrar. Então você pode compartilhar e mandar aí para os seus amigos, para os seus parentes, para uma pessoa que está necessitada de oração, porque nós estaremos orando em seu favor. Então todos nós estamos orando um para o outro. Você ora para mim e eu oro para você, viu? E nós estamos incumbidos. Você que não sabe orar, que está ouvindo talvez pela primeira vez, angustiado, aflito, com os problemas que está assolando, que todo mundo está hoje. Nós saímos e vi várias pessoas falar no mesmo dia. Esse problema está pondo o povo com tudo, fazendo as coisas, nem está vendo o que está fazendo. Todo mundo está preocupadíssimo. Todo mundo. Os que estão trabalhando, os que estão atrás de recursos, atrás dos seus benefícios. Irmãos, hoje eu fiquei com dó de tantas pessoas numa fila para receber um dinheiro. Quantos estão ali? É muita gente. Eu agradeço ao Senhor, eu agradeci ao Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, para nós não precisar ficar lá naquele lugar, naquela fila, esperando receber algo aí do governo. Mas o Senhor tem cuidado de nós, Ele vai cuidar de você. Talvez você também passou hoje, na fila esperando e ainda não recebeu o seu benefício, porque esses R$600, ele vale muito para você, para qualquer um, No dia que nós estamos vivendo hoje, está qualquer dinheiro que chegar, Então eu sei que talvez você passou na fila, estava lá aguardando, estava lá esperando, e nós vamos orar, irmão, para Deus quebrar esse laço, esse problema aí que está impedindo das pessoas não receber, o seu dinheiro que foi prometido pelo governo. Então, que Deus tenha misericórdia e você olhe aí junto, faça seu propósito, Não desanime e esteja aí junto na obra do Senhor. Estou aguardando, aqui, para que nós possamos estar orando. Então eu sei que já entraram algumas pessoas. Quero dar um alô para Maria. Foi uma alegria muito grande no meu coração de conversar com você hoje, de saber notícias sua. Então aí na Paraíba, e você falou que estaria aí ouvindo o nosso culto, a nossa live. Então fique sabendo que foi uma alegria muito grande para mim, para minha família, para todos nós, que nós te amamos, e o Papai do Céu muito mais. Então você, sua mãe, seus familiares, então eu sei que Deus está no controle. Como você diz, já passou algo muito difícil, passou várias tempestades, aí foi muito grande, Você com esse tratamento aí dessa enfermidade, mas o Senhor tem sido fiel na sua vida. Então que você permaneça fiel, com o Senhor Jesus, porque só Ele pode mudar o quadro do homem e da mulher. Então Deus abençoe, cada um que tem estado com a nossa irmã missionária Eliane, também à noite, meia-noite, são vários que têm estado assíduo, pedindo oração. A minha irmã Anice falou ali na sua rua, nosso irmão Messias, que ainda se encontra internado, pastor Messias, que se encontra internado na Vila Alpina, até ontem à noite. Ela disse que falou com ele está sentindo bastante fraco, ali da enfermidade, mas nós estaremos orando, porque Deus tem um propósito, Deus sabe como trabalhar. Então Deus está ali para que Ele possa levantar mais forte, para que Ele possa continuar testemunhando do grande amor de Deus.
Então compartilhe aí, irmãos, para que vocês possam participar desse grupo, né? Desse culto, desse momento de adoração, né? Nós já estamos aqui, já tem várias pessoas que estão conosco, né? Nossa irmã Emily ali está com seu celular, já tem várias pessoas. É uma alegria, irmãos, a sua presença nos fortalece, viu? Nós sentimos encorajados, né? Nós sentimos força quando sabemos que você está conosco. Então, irmãos, e Deus tem uma palavra especial para você, a leitura que vamos ler, a palavra, né, que vamos falar, os hinos que vai ser louvado, né? Nós não tivemos tempo nenhum no dia de hoje, né? Gostaríamos aí, falei que talvez teríamos aí o grupo, né? Mas nós não tivemos como estar junto. Mas eu creio que, quem sabe, né? Deus pode operar um milagre. Mas nós queremos fazer o melhor para Deus. Grupo de louvor, né? Convidamos o nosso irmão Lucas, a Raquel, se quisesse participar da nossa live. Então, os amados irmãos, né? Que está aí. Então, irmãos, vamos estar orando já. E logo depois, as nossas amadas irmãs estará cantando em adoração ao Senhor. Se você quiser ir fazer o seu pedido de oração, as irmãs aí, né, vai ver no celular, porque eu não estou com o meu celular, ver o seu pedido, como, né? Então, mas muitos são os irmãos que têm estado com o pastor Daniel, né, que tem estado ali durante a semana. Que Deus abençoe pastor Daniel, pastora Edileia, nossa irmã Carole, nossa irmã Kédima. Deus continue dando força. Também nosso irmão Diácono, abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos que estão junto aí, né, nesta peleja em São Paulo. E como o pastor Daniel falou, né, Deus tem surpresa para nós nesta hora de dificuldade, mas Deus tem o melhor para nós. Então eu quero que os irmãos não esqueçam, pastor Daniel em São Paulo, pastor Jorge em Minas, né, pastor Ezequiel, os outros demais pastores que têm estado conosco. Também orar em favor da pastora Linai, pastor Flávio, que viajou, né, parece ali para Criciúma, Santa Catarina, nosso irmão Ricardo, Maninha. Então, todos vocês, tá, que estão no nosso coração, você pode orar, né, juntinho conosco, fechar os seus olhos se você puder, né, ou do jeito que você estiver. Pare um pouquinho aí, né, fale com o Papai do Céu, que o ouvido dele está atento à sua oração, e depois você testemunhará, falará o que Deus fez. Olha, eu parei, eu falei, eu clamei, eu busquei, e o Senhor me ouviu. Pai eterno, Deus de misericórdia, nesta noite, papai, mais uma vez nós te louvamos por nós estarmos nessa live que a qual o Senhor tem nos concedido, esta oportunidade de nós estarmos orando em favor do teu servo, da tua serva que já está aí, Senhor. Muitos às vezes não têm paciência de ficar ouvindo, ou de estar junto conosco, ou tem algum compromisso, mas pelo menos, ó Pai, entrou um pouquinho, Pai. O Senhor sabe o que esta vida necessita, Senhor, o que o seu lar precisa, se é a cura, libertação, se é também, como eu disse, Senhor, esse dinheiro que está ali na caixa econômica, que foi liberada para esta vida, para esta pessoa, a qual está tendo impedimento, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Espírito Santo de Deus vai agindo, que muitos poderão testemunhar que nós oramos, que o Senhor ouviu, não para nos engrandecer, mas para que o seu nome seja engrandecido, papai. Papai, eu te peço nesta noite, como a tua obra aqui em Mongaguá, no litoral, a qual nós precisamos da reforma. Eu creio que neste ano, Senhor, no fim do ano nós cantaremos o hino da vitória, porque o Senhor é fiel. Estaremos colocando a laje, Pai, eu tenho certeza, porque tu és o Deus que faz, que realiza. Eu confio em ti, eu espero em ti, ó Pai. O Senhor já tem, Senhor, já tem provido muitas coisas, e até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Pai, muito obrigado pela vida da nossa irmã Maria, ali da Paraíba, Pai, a sua mãe, pela cura, pela vitória do seu lar. Senhor, eu não sei o propósito dessas vidas, mas vai salvando, vai trabalhando, continua, Senhor, operando milagre. Os demais, talvez, aqueles que têm compartilhado com seu vizinho, com a sua colega, com o seu colega, alguém que está em necessidade, que está aí, Senhor, nesse de pandemia que está vivendo o mundo. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a força do mal, todo espírito das trevas. Eu ordeno agora que caia por terra a obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, todo demônio que tem se levantado para entristecer a tua igreja, o teu povo. Pai, que a tua igreja possa tomar posição para te adorar, para te louvar, para te engrandecer nesta noite. E receba a nossa adoração em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
preparando mais um hino aí. Quando nós estamos aqui, dando um alô para o amado irmão, para a amada irmã. São muitos os pastores aqui de Mongaguá, Deus abençoe, né? Vários pastores, pastor Eliseu, pastor, aquele, o pastor que é o pastor presidente, né? Pastor também tem o pastor Marlisete, tá, onde está? Ô, Marlisete, eu até choro, viu? Marlisete, Deus abençoe a sua vida, viu? É uma alegria muito grande essa irmã, né? Foi uma mãe para nós, tem sido, né? Você está em São Paulo, que Deus continue dando força, abençoando o seu ministério. Eu agradeço muito, né? Pela sua presença aí juntinho conosco. Nosso irmão Samuel Ferreira, creio que é o meu sobrinho lá em Campo Belo, né? Que Deus abençoe, Samuel. Deus tem um propósito muito grande na sua vida, né? Lembro muito bem de um dia que estava ali na casa de seu pai, a qual o Senhor nos deu para que fizesse uma consagração. Foi a única, né, vez que estive ali também, e ainda quando a sua mãe estava viva. E Deus tem algo, né? E você tem cooperado, eu creio que está cooperando aí em Campo Belo. Deus abençoe o André, né? O André também, meu sobrinho. A Esther Augusta também está aí, né? Junto conosco. Né? Nossa irmã missionária Eliane, que não tem nada aí para orar meia-noite. Que Deus abençoe. Não esqueça de nós, irmão. Meu abração aí, pastor Elisete, né? Você está em nosso coração. Dias o Senhor enviou, né? Quantos dias chegou ali no meu lar? Verdadeiramente é Deus. Depois deu uma sumida, né? De vez em quando a gente vê, a gente alegra. No dia que meu esposo estava quase no final da partida, né? Ali, que estava ali partindo para a eternidade. Chegou o pastor Cleito, com a nossa irmã, pastor Elisete, colocando ali, empenhando nos ajudar, com carro, com recurso, para que nós fosse levar as filhas, né, ali em Presidente Prudente, né? Foi os primeiros a chegar. Nosso irmão Wagner também, o Wagner, esposo da nossa irmã Luciana, né? Juliana, que Deus abençoe. Então foi o primeiro que chegou ali, né? Então, irmãos, tem os irmãos que a gente tem um carinho especial por todos, mas tem uns que foram muito chegados. Nossa irmã Dina, né? Pastor Ondina, esposa do pastor Eliseu, a nossa irmã, a pastora Rosana, o pastor Pedro, aqui em Mongaguá. Irmãos, foi muitos trabalhos que nós fizemos, não só aqui, mas também ali em Minas, Perdões, Rio Grande do Sul. Irmãos, eu sou chorona, né? Quando eu lembro de tudo, dos feitos de Deus. E o Senhor continua, irmãos. O Senhor não mudou, não. Eu me alegro porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E quando eu lembro dos irmãos, vejo os irmãos, irmã Mara Vieira, aí do Rio Grande do Sul, que nos recebeu. Chegamos a primeira vez na sua casa. Nossa irmã Miraci, nossa irmã Lúcia Meire, né? Ali com o pastor Valmir, os amados irmãos ali no Rio Grande do Sul. Irmãos, todos os lugares têm uma história. Machado, a irmã Cida, eu vi a foto, irmã Cida, Deus abençoe você aí no Face, com o seu jardim, com o seu quintal, com a sua casa. Irmãos, só quem conhece, irmãos, pode falar. O jardim, o cuidado que ela tem, né? A nossa irmã Aparecida, juntamente com a nossa irmã Ruth, a irmã Maria Geralda, os irmãos, o carinho, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Irmã Nice, ali de São Paulo, a minha irmã, né? Que Deus abençoe, continue aí vigiando, né? Ela está preocupada com os vizinhos, tudo, mas se cuide também, né? Se cuide, porque nós estamos todos, né, precisando do cuidado. Queremos às vezes fazer, mas o Senhor está cuidando. Irmão, chegou a hora do cuidado de Deus, viu? Porque talvez muitos achavam
que pode fazer, ou vai dar para fazer, ou tem que fazer, ou que pode mais, que a sua igreja é maior, que tem mais pessoas, não dá aquele devido valor do poder de Deus para a vida do ser humano. Então, neste momento, como eu vi um comentário de alguém falando que seu pai, ele era digno de um enterro, né, de estar ali depois que entrou para a porta do hospital e não pôde vê-lo mais, não pôde dar uma palavra mais. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, continuamos unidos em uma só fé, em um só amor. Aqui em Mongaguá tivemos a união feminina, o propósito que o Senhor tem colocado nos nossos corações, o desejo de nós fazermos em favor de alguém, de um lar, de uma casa, de famílias, né, de mulheres que estão sendo mãe e pais no mesmo tempo. Então Deus abençoe a sua vida. Você aí que está talvez neste momento, né, sem saber o que fazer, irmãos, as pessoas nervosas, desesperadas porque não tem Jesus, mas quem tem Jesus está em paz, está feliz. Então louvemos ao Senhor, irmãos, continuamos agradecendo ao Senhor. Não estamos indo para a igreja, mas você é o templo do Espírito Santo. Deixa Jesus entrar dentro da sua casa, abre o seu coração, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele tudo fará. Então você nesta noite está tendo oportunidade, não só de nós aqui em Mongaguá, você que não me conhece, né? Eu sou a pastora Augusta da Assembleia de Deus, Missões de Paz, aqui em Mongaguá, a qual nós temos uma jornada bastante grande, né? Que vivemos com o pastor falecido, né? Pastor José Domingos. Então nós estamos aqui com a nossa igreja sede, na Avenida Monteiro Lobato, número 156. Então nós estamos aqui em Mongaguá. Então você é convidado especial, né? Para estar juntinho conosco, cooperando, congregando, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, em adoração. Irmãos, cada um tem um ministério, né? Você talvez, né, ainda não experimentou, né, servir ao Senhor, dedicar a sua vida para o Senhor. Está no momento. Esse momento está bastante tenebroso, mas é um momento de adoração. Você fala, mas com tanto problema, com tanta tristeza, eu vou me alegrar no Senhor? Alegrai no Senhor, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, e a sua vida pertence ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu Filho, né, Jesus, para morrer na cruz por você. Então o Senhor está tendo um carinho especial, falando aí com você, trabalhando aí na sua vida. E os hinos ainda que nós iremos ouvir. Logo depois estarei fazendo uma leitura na palavra do Senhor, no livro de Daniel. O Senhor colocaram no meu coração nesta noite, né, de ler acerca de Daniel. E as irmãs estarão louvando, missionária Ellen e nossa irmã Emily, louvando ao Senhor. Não me dá descanso.
Aleluia. Deus poderoso, Ele é santo, é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus abençoe. Eu quero dar aí um alô, né, para os irmãos de Perdões. Estou lembrando aí da nossa irmã Beth Barduino, os seus familiares. A gente tem visto ali, né, comentário. Nossa irmã Rivânia. Que Deus abençoe, irmã Rivânia. Você estava aí também, né, entrando na live. Que Deus abençoe seu lar, a sua casa, a sua família. Os milagres que Deus tem feito na sua casa, né? Não conheço, faz muito tempo que a gente não se vê, mas a gente tem ouviu, né, falar dos milagres que Deus tem feito. Deus tem abençoado, irmã Maraísa, também a nossa amada irmã Maraísa, irmã Malba, né, pastora Malba, com o nosso irmão pastor João aí de Cana Verde, os irmãos de Campo Belo, de Cana Verde, de Boa Esperança, de Perdões. Hoje pelo Face a gente às vezes tem visto. Então vai o nosso abraço, né? Que Deus abençoe. Talvez você achando que a gente não falou o seu nome e a gente esqueceu de você, mas é que a gente não tem aí a lista de cada um, né? Mas ainda nós vamos conseguir aí, né? Então nós tivemos aí bastante visualização, vários irmãos que colocou aí, né, que viram, que tiveram conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor José Vitor, que era jovem quando nós estávamos ali em Pedra Negra, né, junto com a nossa irmã Neuza. Deus abençoe, pastor João Vitor, né? Que Deus abençoe você aí, que é pastor em Macaia. Nossa irmã Eliane, cantora também de Ijaci, os irmãos aí de Ijaci. Tem vários irmãos que às vezes a gente nem sabe, mas eles nos conhecem. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu estarei lendo, vai ser uma mensagem, irmãos, um pouco grande, mas eu não sou pregadora, mas a palavra de Deus falará no seu coração. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados que ouvem e os que leem. Então eu estarei lendo. O Senhor colocou nesta noite esta palavra e eu busquei aí, né, para ler e passar para você. Tenho certeza que o Espírito Santo falará no coração de alguém. Esta passagem não é muito assim conhecida, né? É pregada, mas nós vimos aqui Daniel capítulo 5. Então nós vamos renovar aí, né, a nossa leitura, a nossa lembrança de ver aí os feitos do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 2000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos, e turbaram a junta dos seus lombos, se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito
e mudou-se nele seu semblante, e seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, se teu pai, ó rei, se constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, e disse a Daniel: és tu grande, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e sabedoria se acham em ti. Acaba de ser introduzida a minha presença, os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas ficam contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremia e temia diante dele. E quem queria matava, quem queria dava vida, a quem queria engrandecia e quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou, seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado. Seu corpo até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, destes louvores outros deuses, de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não vê, não ouve, nem sabe, mas a Deus, nem cuja mão está a sua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu na escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Esta interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu aos seus medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestisse Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Que o Espírito Santo, de Deus possa falar na sua vida. Logo depois, nossas amadas irmãs estarão louvando ainda o hino.
E eu quero refrisar alguns versículos. Então, irmãos, nós vimos aqui Daniel, né, o livro de Daniel. Nós vimos muitos feitos do Senhor, o que Deus fez e tem feito. Então nós vimos o livro de Daniel, um dos livros mais integrantes, né, de toda a Bíblia. A maior parte do livro faz registro de visões fantásticas, altamente simbólicas, as quais devem ser interpretadas à luz de outros ensinamentos bíblicos e eventos mundiais passado e futuro. Apesar de os intérpretes divergirem dos detalhes destas visões, há um consenso sobre o escopo das profecias. Nós vemos aqui que Daniel foi um homem, né, separado, que se colocou na presença de Deus. E nós vemos aí, né, logo depois estarei falando algo acerca desses versículos e desta passagem, né, que o rei se distanciou, pegou ali, fez aquele banquete. De maneira nenhuma, né, Deus poderia deixar passar. Então nós vimos ali aquela mão escrevendo na parede. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Quantas vezes temos distanciado, estamos brincando, né, com o Senhor, mas o Senhor tem um propósito para cada um de você. E o momento é agora, né? Eu não sei como você tem agido, o que você tem feito, se você está aí no propósito de servir ao Senhor, ou está aí usando as coisas de Deus na casa do Senhor, de qualquer maneira. O Senhor tem te escolhido. Olha, irmãos, nós estamos no final do tempo, estamos nos dias finais, e o Senhor pedirá conta de cada um. As irmãs louvam o Senhor.
és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus, Ele é tudo para mim. Ele é sobre todas as coisas. Acabamos de ler a passagem, a palavra do Senhor aqui em Daniel. Como nós falamos, Daniel foi um homem escolhido, separado, né? E Daniel foi uma pessoa que, o versículo aqui do Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe e os eunucos que lhe concedesse que não se contaminar. Então, hoje, né, o mundo tem se contaminado de uma tal maneira, mas eu quero dizer para você que Jesus é o único, é o princípio, é o ômega, né? É o alfa, o ômega, é o princípio e o fim. Então nós vimos aqui Daniel foi uma pessoa escolhida, separada, como nós acabamos de ler. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Os irmãos conhecem bem a história, né, de Daniel, a leitura, né, que nós lemos, e desde o capítulo 1 até o final, nós vimos são coisas, são milagres, são Deus operando poderosamente. Mas por quê? Porque Daniel colocou no seu coração um propósito. E nós vimos aí essa leitura. Uma mão escreve uma mensagem cifrada na parede do palácio de Belsazar, rei da Babilônia. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então nós vimos que esse rei, ele resolveu aí, né? Achou que ele poderia, porque ele estava sobre todos, né? Sobre tudo e todos, achando que poderia fazer conforme ele queria. Só que Deus surpreendeu com aquela mão escrevendo na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. As palavras foram interpretadas do seguinte modo: contado, pesado e dividido. Deus pesou Belsazar, e visto que ele foi achado em falta, seu reino seria dividido. Então nós vimos que naquele momento Deus mostrou para aquele rei que ele era Deus. Ele poderia fazer, e ele fazia como ele queria. Aquele rei já tinha contemplado os milagres de Deus, já sabia que Deus era Deus. Só que às vezes, irmãos, passamos despercebido, colocando outras coisas, né, no lugar de Deus, adorando imagens de escultura, adorando ídolos, pedras, né? Nós vimos que coisas, dinheiros. Mas nesta noite o Senhor está fazendo um convite especial para você, né? Faça um exame aí de consciência. Coloque aí, Senhor, o que está acontecendo, o que o Senhor quer de mim, porque o Senhor te conhece, o Senhor te escolheu, e a justiça de Deus virá. Ele amou o mundo de tal maneira, né, que Ele deu o seu Filho. Então você, aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem quer a bênção de Deus, o Senhor tem para você. Então nós vemos aqui Daniel, ele era um homem separado, escolhido. Vimos várias passagens bíblicas de milagre, né, da vida de Daniel. Daniel era uma pessoa que orava, né, várias vezes ao dia, e separado. Nós vimos várias passagens. Se fôssemos falar agora, né, teríamos muita coisa para falar acerca da vida de Daniel. E a vida de Daniel se manifestou ali naquele reino, como nós vimos que ele foi atrás de adivinhadores. Irmãos, hoje, infelizmente, tem crente, né, querendo ver horóscopo. Nós vimos aí, para ver como é que vai ser o seu dia, como é que vai se acontecer, o que vai ser esse mês. Aí fala assim: eu sou de touro, eu sou de virgem, eu sou de leão. Irmãos, para o crente, nós somos de Jesus. E Jesus tem escrito diante de ti, né, o propósito dele. E você que escolhe o caminho que você quer seguir. Então, Daniel resolveu, colocou no seu coração de não contaminar